Você é um entregador de comida. Todos os dias há tarefas mortais que se curvam a você, Messi. Eles não apenas aparecem todos os dias de madrugada. Eles aparecem pontualmente na sua locação. E continuam atualizando com habilidades diferentes. Tarefas mortais. Mas eles não só não te fazem ganhar dinheiro. Como se não bastasse, eles consomem mais de R$ 3.000 em despesas diárias. Portanto, para não ser arruinado por eles, você só pode alocar diferentes trabalhos com base nas habilidades deles, atribuindo a eles várias funções temporárias. Você, que tem habilidades de velocidade, deixei-o fazer o seu trabalho original, entregar comida no canteiro de obras. Você, que tem habilidades culinárias, deixei-o montar uma barraca e vender comida no canteiro. Você, que tem habilidades de marcenaria, deixei-o ganhar dinheiro transportando cimento no canteiro. Mas não esperava. No primeiro dia, você encontrou uma administração gananciosa que queria cortar seu pagamento, quando o outro lado chamou a segurança para atacá-los. Seu olhar mortal. Em 3 segundos, você quebrou os membros daquela administração arrogante. Mas você nunca imaginou. O irmão desse cara é, na verdade, o chefe da máfia local. E neste momento, no salão luxuoso do Clube Gincha, Zhao Jin está sentado no centro da sala, com uma expressão séria. Ele ouve o relatório de seu subordinado, Xiao Ming. Senhor Zhao, já descobrimos quem são os responsáveis por ferir o irmão Dong. O líder se chama Lu Shen. Ele é um estudante universitário que se formou há apenas 6 meses. Também investigamos as pessoas ao seu redor. Eles vêm de várias partes do país. Não tem nenhum outro histórico relevante. São apenas jovens agindo por impulso. Assim que descobrirmos, vamos agir. Quebrem os membros dele e tragam-no de volta para mim. Quero ver quantas coragem esse garoto realmente tem. Ele se atreve a me desafiar? Às 3 da manhã, fui acordado por gritos e caos. Pensei que era um pesadelo. Mas ao abrir os olhos, seu subordinado, Song Gu, Li Fei já estava com uma faca na mão. Bandente cercou completamente. Song Gu, no entanto, fez uma explicação calma. Chefe, alguém atacou de surpresa, e o Iron Bull e os outros estão lidando com isso. Você instantaneamente ficou alerta. Como esperado, as ambições dos irmãos Zhao chegaram. Você estava preparado desde o início. Colocou pessoas para proteger a ordem. Com certeza, haverá feridos esta noite. Enquanto pensava nisso, o barulho do lado de fora parou abruptamente. Não passou de meio minuto. Em seguida, a porta do seu quarto foi batida. A voz do Iron Bull veio de dentro e de fora. Irmão 5. Sou eu. Terminei com o Song Wu, ao abrir a porta. A cena diante de você fez suas pupilas se contraírem. O corredor estava cheio de mais de 10 capangas feridos e sangrando, de joelhos. E seus homens estavam ilesos. Você saiu? Perguntou diretamente ao Iron Bull. Nossos homens estão bem, certo? Iron Bull bateu no peito e garantiu. Está tudo bem, chefe. Apenas alguns pequenos marginais. Você acenou com a cabeça. Seu olhar se voltou para aquele grupo de capangas de joelhos. Sua voz se tornou fria. Quem é o chefe de vocês? Um rosto. Um jovem bonito, mas cheio de feridas, foi empurrado para fora. Ele sabia que não poderia escapar e admitiu que era ele. Você fez 3 perguntas seguidas. Qual é o seu nome? Quem te mandou? Foi o Zhao Jian. O jovem se chamava Shen Ning. Ao ouvir isso, ele hesitou, mas ainda assim respondeu. Eu me chamo Shen Ning. O senhor Zhao nos mandou vir aqui. Por favor, vá até lá. Você olhou para os bastões e facas espalhados pelo chão. A raiva desapareceu imediatamente. É tão estranho assim? Shen Ming imediatamente ficou sem coragem de falar. Ele se arrependeu, achando que era só um alvo fácil. Quem diria que ele chutou uma placa de aço e acionou o alarme? Você nunca pensou que tinha muitos segredos. Já que a outra parte não segue as regras, você deve acompanhar até o fim. Então você voltou para o quarto e se vestiu. Mandou o ferro pegar Shen Ming e os 2 motoristas. Eles subiram em suas bicicletas, levando um grupo de guerreiros direto para o Gincha. O Sr. Lie voltou para dentro após a reunião da meia-noite às 4h30. Também deixou Shen Ming guiar, levando o elevador de funcionários direto para o último andar. Tianyu e Yama trouxeram uma dezena de irmãos para abrir caminho. No caminho, qualquer pessoa que encontrassem como obstáculo, fosse um garçom ou um segurança, quem ousasse resistir receberia 2 socos. Instantaneamente, todo o último andar ficou em silêncio absoluto. Chegaram à porta do box imperial mais ao fundo. Shen Ning tremia enquanto apontava para a porta, dizendo que o Sr. Zhao estava lá dentro. Assim que entraram, a música no box parou. Um grupo de pessoas lá dentro virou o olhar em uníssono. Ao passar, viram Zhao Jian com um braço em volta de uma acompanhante, e com a outra mão segurando um microfone. Ele falou de forma arrogante que já tinha terminado. E aquele garoto? Shen Ning ainda não teve tempo de responder. Você trouxe um grupo de guerreiros leais.
e invadiu com grande força. Seus subordinados agiram rapidamente, instantaneamente segurando todos que estavam prestes a se levantar no box. Todos foram contidos. O box que antes estava barulhento ficou em silêncio absoluto. O rosto refletido instantaneamente ficou tão sombrio que poderia pingar água. Mas não conseguiu dizer uma palavra. O Umer trouxe diretamente uma cadeira. Colocou-a em frente a Zhao Jian. Você se sentou à mesa de forma ostentosa. Pegou um cigarro e acendeu. Exalou uma fumaça em direção a ele, dizendo que ouviu que o Sr. Zhao estava procurando por mim. Então, aqui estou eu, correndo para cá. O rosto de Zhao Jian ficou preto e depois vermelho, depois preto novamente. Parecia um sinal de luz piscante. Ele nunca imaginou em seus sonhos que seus homens falhariam. E nunca pensou que você teria tantas pessoas. Um bom homem não se deixa levar por perdas imediatas. Ele instantaneamente ficou intimidado. Desta vez eu aceito a culpa. Irmãozinho, quais condições você pode propor? Vamos discutir. Você ri dele. Sem piedade, você o expõe. Você vai me arruinar? Ainda há o que discutir. Zhao Jian mordeu os dentes. Então, irmãozinho, se você fizer um sinal, eu aceito. O Sr. Zhao, de forma direta, fez suas exigências imediatamente. Você tem um restaurante na cidade universitária. Vamos considerá-lo como minha compensação espiritual. Além disso, adicione 500 mil em dinheiro. Você já havia planejado os bens de Zhao Jian. A empresa de construção é a raiz de tudo. Você não pode lidar com o clube noturno. Apenas aquele restaurante é o mais adequado. Aquela Red Ice Building tem 3 andares. Avaliado em mais de 7 milhões. Suficiente para fazê-lo sentir dor. Como esperado, a expressão de Zhao Jian mudou drasticamente. Ele rapidamente balançou a cabeça. Eu te dou 2 milhões. É aqui que termina. Você soltou uma risada fria. A aura de Zhao estava totalmente aberta. Ele estava brincando. Você acha que estou negociando com você? Estou te informando. Zhao Jian ficou pressionado. Ele também ficou firme. Mas você ainda pode me matar. Sou eu que não posso te matar. Mas os outros? O canto da sua boca se levantou. Você olhou para Tai Niu. Tai Niu se aproximou. Tai Niu imediatamente avançou. Chefe, você ordenou, apontando para a mesa de mármore à sua frente. Deu uma ordem surpreendente, para que nosso Zhao mostrasse algo que ele nunca tinha visto. Tai Niu entendeu instantaneamente. Com toda a força, um soco atingiu a mesa de centro. Com um estrondo, a pesada mesa de mármore se despedaçou instantaneamente. Zhao Jian e todos na sala. Todos ficaram boquiabertos. Em seguida, você lançou outra pergunta mortal. Chen Yu, tem medo de ir para a prisão? Chen Yu bateu no peito e gritou. Chefe, eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você. Ele virou-se para olhar Zhao Jian, que estava pálido. O sorriso de Zhao ficou cada vez mais frio. Já que você não quer me compensar, meu irmão não tem medo de ir para dentro. Você leva um soco dele. E isso acaba por aqui. Justo, não é? O rosto de Zhao Jian instantaneamente ficou verde como mármore. Não consegue aguentar um soco. Com esse corpo dele, ele provavelmente seria espancado até ficar incapacitado. Zhao Jian mordeu os dentes e finalmente cedeu. Eu te dou isso, e você finalmente fica satisfeito. Ele começou a rir. Mas então, mudou de tom e lançou um aviso. Zhao, seja rápido. Mas se houver uma próxima vez. Mas não é um restaurante que pode resolver isso. Nós, descalços, não temos medo de perigos. A ordem é preciosa. Não vale a pena desafiar nossas vidas. Você não acha que é assim? Zhao Jian ficou completamente assustado. Ele aceitou suas palavras. Ele prometeu na hora. De manhã, traga o dinheiro e a energia do restaurante. Foi assim que você saiu satisfeito com as pessoas. Antes de ir embora, você ainda levou as 3 carros que eles usaram para chegar. Uma van dourada. 2 SUVs. Você até levou os carros. Zhao Jian só pôde forçar um sorriso depois que você foi embora. Alguém aconselhou Zhao Jian a chamar a polícia, dizendo que você estava extorquindo. Mas Zhao Jian apenas acenou com a mão para que eles ficassem em silêncio. Ele também era um marginal na época. Sabia o que era ser um fugitivo. Aqueles olhares de morte para ele eram iguais aos que ele recebia antigamente, cheios de desprezo pela vida. Ele ficou com medo porque sabia que se você ficasse realmente irritado, essas pessoas realmente teriam coragem de tirar sua vida. Isso é o mais importante. Ao voltar para casa, você dá uma lição nos subordinados do Zhao Jian. Deixe esses pequenos personagens de lado, eles não importam. Depois de tudo isso, você cai em um sono profundo. Dorme até o amanhecer. Quando você acorda, o Chen Yu e os outros já foram trabalhar. Song Gu está preparando marmitas com sua equipe, observando esse grupo de subordinados ocupados. Seu sorriso realmente dá a sensação de um grande proprietário rural da antiguidade. De manhã, Shen Ning aparece com um advogado e dinheiro. Você ficou atento.
transferindo Hong Bin-lu, e 3 carros. Os veículos foram transferidos para um nome de falecido chamado Daoga. Assim, mesmo que você seja convocado e mude de ideia, não há problema. Você ainda pode se proteger. Felizmente, a Algia não se atreveu a fazer truques. A transferência foi feita de forma excepcionalmente tranquila. A partir de agora, você tem um restaurante de luxo em seu nome. Para pessoas como Nessa e Zhao Jian, você não sente nenhum peso na consciência. Em pé na frente do Hong Bin-lu na cidade universitária, você observa este prédio de 3 andares. No fundo, uma inveja imensa. Quem poderia imaginar que há 15 dias você era apenas um garoto pobre entregador de comida? Agora você já possui um luxuoso restaurante só seu. Uma geração entra no Hong Tu-lu. Dentro, só resta uma pessoa para a transição. Zhao Jian claramente não está satisfeito em retirar todos os funcionários. Quer te incomodar um pouco. No entanto, você não se importa nem um pouco, porque você tem funcionários melhores e ainda não precisa pagar salários. A pessoa da transição apresentou a situação e logo saiu. O Hong Bin-lu tem uma localização excelente. A decoração é luxuosa. Tem 16 salas privativas e uma cozinha moderna. Ao ver esta cozinha, o mais feliz deve ser o Song. Ele finalmente pode mostrar seu talento. 2 homens estão limpando embaixo. Você e os outros continuam o grande negócio de marmitas. Hoje você abriu 2 pontos de venda. Um no canteiro de obras. O outro está na porta do Hong Bin-lu. As 2 garotas, Zhang e Liu Yuan, chegaram bem cedo. É evidente que elas valorizam muito este trabalho. Com base em uma boa localização e uma boa reputação, seu negócio de marmitas está bombando novamente. Você está tão ocupado contando dinheiro que está todo atrapalhado. Sem contar as pessoas que servem a comida. Os vendedores ao redor estão com inveja, mas não podem fazer nada. Quem mandou eles fazerem comida que não é tão gostosa quanto a sua? Em apenas 2 horas, a comida acabou. Como de costume, você deu 2 marmitas para cada uma das meninas. Você as observa e diz: vocês não precisam vir aqui à noite. Antes que você termine a frase, Zanya não teve tempo nem de mastigar a comida. Ela pergunta, com uma expressão confusa, ao Shenjie: nós cometemos algum erro? A aparência dela, parecendo um porquinho, instantaneamente te faz rir. Você rapidamente explica: eu também abri um lá perto do Red Ice Build na cidade universitária. É mais perto do que a escola de vocês. À noite, é mais fácil vocês irem direto para lá. As 2 meninas finalmente respiram aliviadas. Depois de comer, elas arrumam suas coisas. E você leva o grande grupo de volta para o Red Ice Building. O negócio aqui no Hong Bin-lu está um pouco fraco, mas ainda está vendendo bem. Afinal, a delícia é algo que ninguém consegue resistir. Voltando para a loja. A limpeza já foi feita. Song-gu já começou a usar o telefone que você comprou para contatar os ingredientes, preparar as marmitas para a noite. E você se transforma novamente na máquina de calcular. O desempenho de hoje alcançou um novo recorde. Ao meio-dia, foram vendidas mais de 1.200 marmitas. O lucro líquido foi de quase 9.000. À noite, venderá mais uma vez. O lucro líquido definitivamente ultrapassará 15.000. Você cada vez mais sente que escolher essa área foi a decisão certa. À tarde, você delegou totalmente a questão das marmitas para o Song. Enquanto isso, você dirige, levando Li Fei e outros trabalhadores ociosos. Chegou ao local combinado com Xiaoyu. Agora você tem 26 trabalhadores de nível 1 sob seu comando. 2 trabalhadores de nível 2, excluindo Tai Miu e Song-gu. Restam 10 trabalhadores de nível 1. Você colocou essas 10 pessoas junto com Li Fei, e todos foram designados por Xiaoyu para o canteiro de obras. Em seguida, vocês discutiram o preço do trabalho. Li Gong, 290 por dia. Xiaoyu tira 10, o carpinteiro é por conta. O preço do trabalho não foi definido, mas a renda diária não é inferior a 600. Xiaoyu, por sua causa, também tira apenas 10. Você pensou um pouco. 10 Li Gong por dia dá 2.800. Juntando com o Li Fei, dá 3.400 por dia. Isso não é pouco. Mais importante é que Xiaoyu garante que os salários sejam pagos em dia. Então você concordou na hora. Você sabia que o preço que Xiaoyu ofereceu já era muito alto. Antes, você fazia Li Gong em um dia. 260 de diferença foram comidos por alguns canalhas. Esses segredos, até que você subisse de posição, só então teria o direito de saber. Depois de deixar Li Fei e os outros, você voltou para o Hong Bin-lu. No final da tarde, o negócio de marmitas ainda está em alta. Ao fazer as contas, o lucro líquido das marmitas hoje chegou a 16.000. Além disso, os guerreiros ganharam 6 ou 7.000 no canteiro de obras. Agora já entraram na faixa de 20.000 por dia. Isso é algo que você nunca ousou imaginar antes. Embora você tenha conseguido quase 10 milhões em ativos,
Mas isso, no final das contas, não é o caminho certo. Apenas esse dinheiro ganho de forma honesta ainda faz você se sentir confortável por dentro. Meia-noite. Um novo evento de morte chega novamente. Desta vez, a habilidade de morte de nível 2 é pedreiro. Assim, sua equipe de construção exclusiva ganhou mais um membro forte. Você olhou novamente para o valor de deslumbramento. Os ativos trazidos por Zhao Jian fizeram a experiência disparar para 8,14 milhões. Desses, 8 milhões vieram de Zhao Jian. Os restantes 140 mil são o valor criado pelos eventos de morte nos últimos dias. Para subir para o nível 3, ainda falta. Mas você não está nem um pouco apressado. Porque você entende que tem um sistema em mãos. Transcender classes é apenas uma questão de tempo. Depois de estudar por um tempo, você adormeceu profundamente. Na manhã seguinte, você foi acordado por um toque de telefone urgente. Você pegou o celular meio sonolento e viu que a chamada era da sua mãe. Instantaneamente, você ficou alerta. Depois de atender o telefone, soube que sua irmã estava disposta a vir para o H para trabalhar nas férias. Olhando para o relógio, não faltava muito para ela chegar. Então você rapidamente se levantou e se arrumou. E foi direto para a estação de trem H Leste. Você tinha acabado de chegar, quando viu 3 meninas pequenas, tagarelando enquanto saíam pela porta de saída. Eram Qin Yue e suas amigas. Qin Yue também te viu. Ele, animado, soltou a mão da amiga e correu até você como um passarinho. Você veio me buscar. A voz de Qin Yue estava cheia de alegria. Através de apresentações, você também soube os nomes das outras duas meninas, Liu Linglin e Jia Yuqin. Elas são colegas e amigas íntimas de Qin Yue. A relação é muito forte. Elas ficaram muito animadas ao te ver. Em seguida, vocês foram em direção ao estacionamento. Enquanto caminhava, você perguntou sobre as férias de verão. Como estavam pensando em sair para trabalhar, em vez de ficar em casa se divertindo e revisando as matérias. Qin Yue explicou que era uma sugestão leve. Ele disse que tem uma irmã que trabalha como garçonete no H. O salário é especialmente alto. Pudesse ganhar de 7 a 8 mil por mês. Além disso, oferece alimentação e moradia. Nós planejamos ganhar dinheiro para comprar algumas coisas que gostamos. Garçonetes ganham de 7 a 8 mil e ainda têm alimentação e moradia. Ao ouvir isso, você franziu a testa instantaneamente, achando que não era confiável. O salário de um trabalhador comum no H é apenas de 3 a 4 mil. Garçonetes têm salários ainda mais baixos. Como poderia haver algo tão bom? Você imediatamente percebeu. Aquela suposta irmã de Jia Yuqin provavelmente trabalha em um lugar como uma casa noturna. Então você imediatamente se virou para Jia Yuqin e perguntou sobre a irmã dele. Você explicou onde ela trabalha? Eu conheço bem o H. Em breve, eu vou arranjar para vocês jantarem e levá-los até lá. Jia Yuqin respondeu honestamente. O local de trabalho, minha irmã não disse. Mas ele disse que devemos contatá-lo quando chegarmos. Ele vai nos arranjar tudo. Você sentiu um peso no coração. Você perguntou novamente. Então, qual é o parentesco da sua irmã? Foi uma irmã que conheci jogando. Ela é uma pessoa muito boa. Às vezes, ela ainda me dá skins. Ao ouvir isso, você ficou completamente sem palavras. Realmente acredita em qualquer coisa. Você também não pergunta mais. Já tinha decidido em meu coração. Esse trabalho definitivamente não pode deixá-los ir. Isso é claramente um golpe. Em breve, você os levou de carro até o edifício Ongbin. Nesse momento, Zhong Songgu estava vendendo marmitas com algumas pessoas. O negócio estava extremamente movimentado. Primeiro, faça-os colocar as malas no lugar. E peça para o Sishi trazer algumas marmitas. Deixe-os comer primeiro. Você rapidamente comeu algumas garfadas e foi ajudar. Liu Linglin, enquanto comia, perguntou a Qin Yue. Seu irmão está ajudando essas pessoas a vender marmitas, não é? Qin Yue respondeu, é verdade. Eu também não sei. Meu irmão disse que trabalharia na H após se formar. Não sei exatamente o que ele faz. Liu Linglin percebeu que você estava vendendo marmitas. De repente perdi o interesse. Virei-me e disse a Jia Yuqin, Qingin, você já contatou a moça? Ele vem me buscar a que horas? Então Liu Linglin perguntou novamente a Jia Yuqin. Acabei de enviar a localização para a irmã San. Ele disse que viria me buscar em breve. Isso é bom. 7 a 8 mil por mês, hein? Eu nunca vi tanto dinheiro antes. Liu Linglin estava com o rosto cheio de expectativa. Meia hora depois, o fluxo de pessoas na barraca de marmitas foi diminuindo gradualmente. Nesse momento, um Honda preto parou na entrada do Hongbin Lu. De dentro do carro saiu uma mulher maquiada, Qin Yue. As três já tinham terminado de comer há muito tempo. Estavam sentadas na porta, olhando ao redor. Assim que Jia Yuqin viu a mulher, ela imediatamente se levantou animada e correu rapidamente até ela. Irmã San,
Assim que a irmã Sam viu as pessoas, começou a elogiar a beleza delas. As três ficaram extremamente felizes. Você está contando dinheiro na barraca. Ao ver essa cena, você entendeu. Essa mulher é uma enganadora. A suposta irmã que veio com aquelas três garotas. Você largou o que estava fazendo e foi direto até ela. Olá, senhora. Você se aproximou e cumprimentou educadamente. E fez uma apresentação pessoal. Ao ouvir que você é o irmão de algumas pessoas, a irmã Sam, embora educada, mas sua expressão claramente se tornou estranha. Você foi direto ao ponto. Eu ouvi minha irmã dizer que você está procurando por garçonetes. O salário é bastante alto. Mas como eu não sabia disso? Que garçonete consegue ganhar de 7 a 8 mil? De fato, a moça começou a gaguejar. Mas sob sua insistência, ela finalmente revelou o local de trabalho, o Clube Imperial. Você a olhou com uma expressão de choque. As garçonetes do Clube Imperial. O salário realmente pode chegar a esse valor. Mas quem frequenta o lugar sabe que aquele lugar é um antro. Você não consegue acreditar que essa mulher realmente quer apresentar algumas garotas menores de idade para um lugar assim. Você instantaneamente reprimiu a raiva. Com um tom frio, disse que você podia ir. Minha irmã não vai trabalhar em um lugar assim. A irmã Sam viu que você não era fácil de enganar. Só pôde te lançar um olhar furioso. Virou-se e entrou no carro para ir embora. Kim Yu e os outros ainda estavam com uma expressão confusa. Não entendiam nada do que estava acontecendo. Até que você explicou algumas coisas de forma simples. Algumas garotas ficaram instantaneamente pálidas de medo. Uma onda de arrependimento. Uma vez que você entra em um lugar assim, não tem como voltar atrás. Você olhou para a expressão desapontada deles e disse: tudo bem. Não sonhem com esses salários de 7 a 8 mil. Se não se importarem, venham aqui e trabalhem comigo vendendo marmitas como atendentes. 150 por dia, com comida e alojamento. Trabalhem por um mês e eu os levarei de volta para casa. Kim Gui perguntou com uma expressão ingênua: irmão, é verdade que vendendo marmitas dá para ganhar 150 por dia? Você deu uma batidinha na cabeça dele e perguntou: e aí? Desprezar quem vende marmitas, hein? Apenas diga se vai fazer ou não. Se não fizer, eu vou levar vocês de volta para casa amanhã. Fazer? Claro que sim. Xinglei imediatamente acenou com a cabeça. Mas ele perguntou de novo: mas, irmão, você cumpre o que diz? Você não está trabalhando para os outros? Você disse com um certo orgulho que não se trata apenas de marmitas. Este restaurante agora também está sob minha responsabilidade. Kim Yu abriu a boca em choque. Eu pensei que você só vendia marmitas para o restaurante, enquanto você estava organizando sua irmã. Aquela mulher chamada Sanji também voltou para o Imperial Clube. Ele estava com uma expressão séria e cheio de raiva. Até que ele chegou ao quinto andar. Um homem de meia-idade, elegante e imponente, apareceu. O homem deu um tapa na bunda de Sanji. Em seguida, o homem colocou o braço em volta dos ombros de Sanji. O que aconteceu? Novato tão irritado? Isso me irrita. Sanji estava indignada, pois originalmente ela poderia ter trazido as pessoas. O resultado foi estragado por um garoto imaturo. Em seguida, a irmã Sam contou o que havia acontecido. Depois de ouvir, o homem de meia-idade riu e disse que estava tudo bem. Não era nada demais. Também não era como se aquele garoto estivesse vendendo marmitas. À noite, vou chamar alguns irmãos para brincar com ele. Vou te dar tempo para pagar. Em um piscar de olhos, já era 4h30 da tarde. Todos os pratos estavam prontos. Você e algumas pessoas, incluindo Kim Yui, estavam em frente ao Hong Bin Lu, esperando tranquilamente os alunos saírem da escola. Não demorou muito. Alunos que saíam da aula se juntaram em grupos de 3 a 5. Tudo estava como de costume. Essa questão foi deixada para Zanya resolver. Você estava ao lado coletando dinheiro. O negócio rapidamente atingiu seu pico. No entanto, nesse momento, alguns jovens com cabelo tingido de vermelho e verde vieram segurando marmitas. Eles se aproximaram. Eles empurraram os alunos que estavam na fila de forma rude e gritaram alto. Ao ver isso, seu rosto imediatamente ficou sério. Aqueles garotos com cabelo colorido estavam comprando comida há pouco. Você só percebe que, mas eles não causaram problemas. Você também só os considera como transeuntes. Não esperava que eles aparecessem agora. Você imediatamente deu alguns passos rápidos até eles. Tentou manter uma expressão natural. Como, colega? Um cara de cabelo vermelho gritou para você, de forma ameaçadora. É assim que vocês fazem negócios? Olha, tem moscas na comida. Vender comida tão suja para os estudantes? Vocês, esse grupo de comerciantes desonestos. Seus olhos se estreitaram instantaneamente. Colega, você deve ter cuidado ao falar. Nossa comida em caixa é garantidamente limpa. Neste calor do verão. Quem sabe se não é você, trazendo moscas mortas para nos enojar. Fale com cuidado,
posso te processar por difamação. O cara de cabelo vermelho ficou surpreso com sua resposta. No segundo seguinte, ele levantou a comida em caixa que estava segurando e gritou alto para os colegas ao redor. Todos, vejam se essa mosca não está cometendo um crime. Este chefe ainda está teimoso como um pato morto. Com um comerciante assim, vocês ainda se atrevem a comer aqui? Você viu imediatamente a mosca na comida. Mas essa mosca estava muito intacta na superfície da comida. Cozinhar requer mexer. Uma mosca inteira não poderia aparecer de jeito nenhum. Além disso, a sua comida para a viagem é cheia de óleo e sal. E a parte limpa dessa mosca. Agora você ficou completamente furioso. Isso é claramente algo que alguém colocou de propósito. Veio especificamente para arranjar problemas. Cortar o sustento de alguém é como matar. Se os pais das pessoas forem envergonhados por eles hoje, seu negócio de comida para a viagem estará completamente arruinado. Nesse momento, seus irmãos atrás de você também se aproximaram. Com um olhar, eles entenderam instantaneamente. No segundo seguinte, cada um segurou um. Eles imediatamente seguraram aqueles bandidos de cabelo vermelho e verde com força. Os bandidos estavam prestes a gritar. Sua boca foi coberta firmemente por outra mão. Em seguida, você pegou a marmita das mãos do ruivo, levantou a mosca que estava na comida bem alto e gritou para os alunos que estavam assistindo: colegas, não acreditem no que eles dizem. Vejam, essa mosca está inteira. O nosso cozinheiro sempre refoga os pratos. Como ele poderia sair ileso? Além disso, a nossa marmita tem bastante óleo. Como ele pode estar completamente seco? Isso é claramente uma armadilha desses vagabundos. Assim que essas palavras foram ditas, os alunos ao redor instantaneamente perceberam. Alguns alunos mais corajosos se aproximaram para olhar. E, de fato, era exatamente como você disse. O senso de justiça dos universitários explodiu instantaneamente. Todos começaram a condenar aqueles vagabundos. Você finalmente respirou aliviado. A crise finalmente passou. Em seguida, você mandou prender aqueles vagabundos no restaurante e disse que estavam sendo levados para a delegacia. Zanya e os outros continuaram vendendo comida. Você levou as pessoas e levou os bandidos para o camarote no segundo andar. Assim que entrou, você deu um tapa forte em cada um. Alguns bandidos imediatamente começaram a sangrar pelo canto da boca. Então, diga quem mandou vocês aqui? Perguntou com uma expressão fria. Eles estavam prestes a xingar, mas seus irmãos não são de deixar barato. Uma série de golpes logo os atingiu. Alguns deles imediatamente pediram clemência. Agora vocês podem falar, certo? Você olhou para eles, que estavam com a cara toda machucada, e perguntou novamente. Foi o irmão Eru que nos mandou. Ouvindo isso, seu coração apertou. Será que é o dono do negócio que você roubou nas proximidades? Afinal, seu negócio está indo muito bem. É normal atrair retaliação. Mas não esperava. Que o ruivo disse a seguir fez seu rosto ficar ainda mais sombrio. Não era um comerciante local. Era o gerente do Clube de Hall. Clube de Hall do segundo ano. De repente, a imagem da irmã Sam passou pela sua mente. Num instante, tudo se conectou. Não é nada além daquela mulher ter sido rejeitada por você. A honra não pode ser mantida. Ele chamou o amigo Gao Eru para que Ingzao o defendesse. Ao pensar nisso, você imediatamente pegou o celular. Ligou diretamente para Xiaoyu. Alô, irmão Lu. A voz de Xiaoyu era, como sempre, cheia de respeito por Xiaoje. Eu gostaria de perguntar sobre a chegada de Gao Eru ao Imperial Clube. Quem diria que Xiaoyu ficou tão surpreso com Gao Eru? Irmão Lu, você teve outro conflito com ele? Você corrigiu friamente. Não fui eu que tive um conflito com ele. Foi ele quem veio atrás de mim. E ainda consegui pegá-lo em um erro. Irmão Lu, Gao Eru teve grandes perdas. Se não for grave, vamos deixar assim. Xiaoyu até te aconselhou a parar. Você franziu a testa. O que isso significa? Xiaoyu imediatamente explicou. Irmão Lu, esse Gao Eru é da família Gao, do oeste da cidade. O nome do irmão dele é Gao da Gao. Ambos ainda estão envolvidos no submundo. Gao da Gao é o maior nome do submundo do oeste da cidade. Seus subordinados mataram incontáveis. Usaram todos os tipos de truques baixos. Nós somos homens de negócios sérios. Enfrentá-los de frente. No final, quem vai se prejudicar é você mesmo. Deixe pra lá, você ir por dentro. Como isso pode ser deixado pra lá? O negócio acabou de começar a se desenvolver. Gao Eru vai te deixar sem lugar para ser enterrado. Esse método é ainda mais cruel que o de Zaldon. Você não melhorou sua posição. Em vez disso, perguntou sobre lei. Os outros, incluindo Xiaoyu, não escondem nada. O velho Liu da família Gao, no oeste da cidade, e o anterior ao norte. E o Zhang Fenfen, no sul da cidade. O Wang Jinfei, no leste da cidade. Os segredos dos apressados foram todos revelados. Após desligar o telefone, você já tem um plano em mente.
É claro que, com o aumento das mortes entre seus subordinados, você mais cedo ou mais tarde vai se encontrar com essas pessoas. Já que Gao-Eru se ofereceu, você também não é uma tartaruga que se retrai. Você decidiu que desta vez não só vai se vingar, mas também quer acabar com isso de uma vez por todas. Fazer seu nome ser conhecido de verdade. Todos precisam saber. Você não é alguém que qualquer um pode provocar. Ao mesmo tempo, Gao-Eru e a irmã San estavam sentados no carro, observando você resolver a crise. Gao-Eru sorriu orgulhosamente, mas o garoto estava um pouco irritado. Mas não se apresse. Isso ainda não acabou. A opinião pública é temível, por mais boa que seja a comida da casa dele. Se sua reputação for manchada, não adianta nada. Ao ouvir isso, a irmã San imediatamente teve um momento de clareza, e começou a elogiar Gao-Eru intensamente à noite. Você trouxe as pessoas de volta para o apartamento alugado. Todos os seus assuntos sérios se reuniram. Você disse diretamente que tinha uma tarefa. Não há risco, mas há a possibilidade de prisão. Quem se voluntaria? Assim que as palavras saíram, os braços se levantaram instantaneamente na sala. Tainil foi ainda mais direto, afirmando que o chefe, você é o único a quem somos leais. Basta dar a ordem diretamente. Você acenou com a cabeça. Em seguida, escolheu um assunto sério para ficar, e mandou os outros se dispersarem. Na sala, restaram apenas vocês dois. Isso fez com que você segurasse a tarefa completamente. Às 2 da manhã, os convidados do clube de Hall estavam saindo um a um. Hesitou e disse, o gerente Gao, um homem forte vestido com uniforme camuflado, entrou diretamente pela porta do clube. O garçom imediatamente se aproximou do senhor. Estamos fechando. Por favor, volte amanhã. O homem lançou um olhar para ele, e disse friamente, seu gerente, o Golfe, está. Estou procurando por ele. O garçom ficou surpreso. Vou perguntar. Mas o homem não se importou. Mas o homem simplesmente ignorou, e disse diretamente que não precisava. O escritório dele é no andar de cima, certo? Eu mesmo vou procurá-lo. Depois de dizer isso, ele caminhou rapidamente em direção ao elevador. O garçom ficou assustado. Correu para frente tentando detê-lo. Mas o homem se virou abruptamente. Aquela expressão fria nos olhos deixou o garçom todo arrepiado. E ele se afastou involuntariamente. Até que o homem entrou no elevador. O garçom finalmente se recuperou. E imediatamente gritou pelo rádio que alguém estava causando problemas. A segurança do andar superior vai interceptar a segurança do clube de Hall. Assim que a notícia saiu, a segurança de todos os andares rapidamente se reuniu no andar superior. A porta do elevador se abriu de repente. Um homem forte. O homem olhou para os mais de 20 seguranças bloqueando a porta. Seu olhar não demonstrava nenhuma emoção. Ele tirou uma bastão de sua bolsa. Ele deu uma forte sacudida. Um bastão de aço elegante se estendeu instantaneamente. Os seguranças, ao ver isso, imediatamente atacaram como lobos famintos. No segundo seguinte, um intenso barulho de luta irrompeu do andar superior. Havia gritos e gemidos de dor. Apenas 2 minutos depois, o homem limpou o sangue do rosto. Ele deu uma olhada nas pessoas caídas no chão. Ele caminhou diretamente para dentro. Neste momento, no escritório do gerente-geral, Gao da Gao e Gao Era Gao estavam relaxadamente fumando charutos. Uma pessoa veio em busca de vingança. Ele realmente se acha um super-homem. Gao Era Gao estava com uma expressão de desdém. Mas Gao da Gao o aconselhou a não subestimar a situação. Ultimamente, as coisas estão tensas. Vamos ser mais cautelosos com nossos negócios. Entendi, irmão. Quem sabe de onde surgiu esse cabeça dura? Até o Gao Era Gao consegue. Nesse momento, a porta do escritório foi empurrada com força. Gao Era Gao estava prestes a xingar, mas viu um homem forte como uma abóbora sangrenta. O homem falou diretamente. Quem aqui é o Gao Era Gao? Caramba! Gao Era Gao soltou uma resposta rápida. Ele trouxe 20 pessoas para pegar o outro lado. A realidade não é o mundo dos filmes. Nem o campeão de boxe consegue lidar com 20, e ninguém respondeu. O homem caminhou em direção à mesa. Gao da Gao e Gao Era Gao se levantaram assustados. Gao da Gao tentou manter a calma. Irmão, há algum mal-entendido? Você é o Gao Era Gao? O homem respondeu com uma pergunta. Não, eu sou o Gao da Gao. Irmão, podemos conversar sobre isso. Não precisamos de facas ou armas. Você é o Gao da Gao. Os olhos do homem brilharam instantaneamente. Ele deu uma risada fria. Assim, não preciso mais te procurar. Na verdade, sua tarefa para ele é lidar com os irmãos Gao. Ele ainda estava pensando em como pegar todos de uma vez. Não esperava que eles se entregassem assim. Depois que o objetivo ficou claro, o homem parou de falar em vão. Não demorou muito, e um grito angustiante ecoou pelo escritório. Meia hora depois, quando o tio do chapéu percebeu a tragédia do último andar, ficou chocado.
No corredor, havia seguranças com braços e pernas quebrados por toda a parte. Dentro do escritório, os irmãos Gao estavam caídos no chão como duas poças de lama. Até suas sombras eram extremamente fracas. O homem não resistiu e foi levado. E ele confessou abertamente suas ações. Quando perguntado sobre outras coisas, ele ficou em silêncio. Além disso, o tio do chapéu, no clube, descobriu uma grande quantidade de instrumentos musicais. As transações incluíam até meninas que eram não voluntárias. Na manhã seguinte, a notícia da queda dos irmãos Gao se espalhou instantaneamente por toda a cidade. A situação específica era ainda mais aterrorizante. Os dois irmãos tinham fraturas múltiplas em seus membros. A coluna lombar foi quebrada. Tornou-se completamente deficiente e severo. Isso é claramente uma vingança intencional. Em pouco tempo, a notícia se espalhou rapidamente. No entanto, naquela mesma noite, todos os grandes nomes do submundo receberam uma carta. O conteúdo era extremamente simples. Se não quiserem o mesmo destino que os irmãos Gao, então, mantenham-se longe do lado oeste da cidade e não se intrometam. A assinatura tinha apenas uma palavra: sentimento. Todos os grandes nomes tinham pensamentos diferentes. Alguns riram, outros desdenharam. Mas as ações foram surpreendentemente. A investigação revelou quem estava por trás disso. Você também não planejou esconder. Caso contrário, isso teria sido em vão. Você queria que eles descobrissem. Quando todos descobriram que os irmãos Gao estavam acabados, era, na verdade, um vendedor de marmitas. Todos ficaram atordoados. O que sabia mais sobre a situação era aquele Sanji. Ele teve sorte de escapar de um desastre. Mas ao saber do destino dos irmãos Gao, ele ficou tão assustado que fugiu da cidade naquela mesma noite. Ele nunca poderia imaginar. Era para lidar com um vendedor de marmitas. Mas isso acabou causando um grande desastre. Em comparação com a surpresa de todos, você estava muito feliz. Primeiro, seu nome ficou completamente conhecido. Segundo, uma nova tragédia aconteceu na noite passada. E era uma tragédia de nível 2 com habilidades culinárias. Agora, seu Hong Bin Lu, que estava fechado, finalmente tem um propósito. Com os dois chefes, Zen Kai e Song Wu, o Hong Bin Lu pode finalmente abrir, para te trazer mais uma fonte de renda. Naquele dia, você trouxe Zen Kai para o restaurante e retirou a placa de fechado. O Hong Bin Lu começou a operar oficialmente, para criar um alvoroço. Ao meio-dia, você fez uma grande festa e soltou um barril de fogos de artifício. Em breve, os clientes começaram a chegar. Os três também se tornaram garçons. A reabertura do Hong Bin Lu era uma certeza. Mas você não esqueceu do território deixado pelos irmãos Gao. Aquilo era um cadáver sob seu comando. Trocar por liberdade. Não podemos deixar os outros saírem baratos. No entanto, você não pretende aprender com os irmãos Gao, Yang Dashin. Assistir ao custo do evento é tão firme. Seu plano é fundar uma empresa de segurança legítima. Assim, você pode ganhar dinheiro legalmente e controlar o território. Este é o plano a longo prazo. Em um piscar de olhos, 5 dias se passaram. Logo cedo, você recebeu duas grandes notícias. O advogado da aquisição da empresa de segurança já está resolvido. É só esperar você pagar e assinar para finalizar. Ao mesmo tempo, Wei Lian também trouxe notícias. O clube imperial dele reabriu. Mais importante ainda, a competição que eles planejaram acontecerá esta noite. Isso significa que tudo o que ele prometeu será cumprido. Será totalmente realizado. Isso deixou você muito feliz. Depois de comer o café da manhã que você preparou, você pegou uma van Jinbei e levou um novo lote de materiais para o canteiro de obras. Nos últimos dias, os trabalhadores da construção têm sido renovados. Isso é perfeito para preparar talentos para sua futura empresa de construção. Atualmente, há quase 50 pessoas no canteiro de obras, juntando-se à receita da equipe de entrega de refeições. Sua receita líquida diária já ultrapassou estável os 40 mil. Não só isso, o sistema de morte também está se atualizando rapidamente. Em menos de um mês, a terceira fase da morte está prestes a chegar. À noite, você pegou a barraca de comida e levou a morte que mostrou ao Wei Lian naquele dia, direto para o centro Bluebird. Quem diria que a mulher ainda não tinha saído do carro e viu que Wei Lian estava esperando pessoalmente do lado de fora da loja. Dava para ver que essa competição era crucial para ele. Ele rapidamente se aproximou com um sorriso no rosto. Muito obrigado, Sr. Lu, pela ajuda. Você apenas respondeu de forma educada. Nós nos beneficiamos mutuamente. Em seguida, Wei Lian os levou para dentro do centro. Este lugar se chama centro. Na verdade, é um grande centro de fitness. Todos não ficaram muito tempo no primeiro andar. Foram direto para o elevador em direção ao terceiro andar. No elevador, Wei Lian finalmente explicou. Esta final, no fundo, não está de acordo com as regras. Somente VIPs podem subir para o terceiro andar.
A aposta que fiz com Zhou Kang já se espalhou pelo círculo. Muitos empresários virão hoje à noite. Na hora, vou te apresentar alguns deles. Expandir sua rede de contatos. Você agradece com palavras. Mas por dentro, você não sente nada ao chegar ao terceiro andar. Um enorme ringue aparece diante de você. Ao redor, vários empresários estão sentados, conversando e rindo. Para garantir que as palavras se tornem ações, ele imediatamente te apresentou a muitos empresários do ramo de materiais de construção. Você não recusa ninguém. Aceitou um monte de cartões de visita. A competição começa às 8 horas. Você se senta ao lado, com uma postura relaxada, bebendo sua bebida tranquilamente. Você não se preocupa nem um pouco com ganhar ou perder. Brincando sobre a condição física de Sishi. Não precisa nem mencionar um campeão de peso pesado. Ele fica parado e o oponente não consegue passar pela defesa. Isso definitivamente não é um ser de mesma dimensão. No entanto, às 7h50, faltam 10 minutos para a competição. As portas do elevador se abrem lentamente. De dentro dele, sai um homem atraente usando óculos com armação dourada. Atrás de mim, havia alguns seguranças de preto, suando frio. Mas quando você olhou para o fundo, suas pupilas se contraíram de repente. Era um gigante aterrorizante, com quase 2 metros de altura. Aquele com os óculos de armação dourada é o Zhou Kao. Ele acabou de assumir a imobiliária Minjiu e do pai. Ele é jovem e impulsivo. Esta aposta foi ideia dele. E aquele gigante negro atrás dele é claramente o assassino que ele preparou. Wei Lian não sei quando chegou ao seu lado. Sua voz mudou. Ele estava fixamente olhando para o negro. A leveza que havia antes desapareceu completamente. Seu olhar estava extremamente sério. Parece que esse cara não é um idiota. Ele estava bem preparado. Li Jianxi apenas deu um leve tapinha no braço de Wei Lian. Não se preocupe, está tudo bem. Meu irmão cuida de tudo. Mas Wei Lian ficou sem palavras, tão confiante. Esse grandalhão negro não é fácil de lidar. Você só respondeu com 4 palavras. Vamos esperar para ver. Justo nesse momento, um funcionário da academia de boxe correu até você. Foi então que você soube que havia um total de 3 lutas no torneio. As 2 primeiras lutas eram apenas preliminares. A terceira luta seria o seu confronto oficial com Zhou Kang. Você recusou diretamente o remédio que poderia te deixar em melhor forma. Às 8 horas em ponto, o torneio começou oficialmente. Um lutador de Taekwondo enfrentou um lutador de Muay Thai. No entanto, a cena era muito mais brutal do que você imaginava. O Muay Thai era simplesmente esmagador em combate real. Ele desferiu um cotovelo com toda a força. O lutador de Taekwondo já estava com o rosto todo machucado. Ele estava atordoado pela surra. Ele mal conseguia ficar em pé. E acabou que, por hesitar em se render, uma de suas pernas foi quebrada na hora. No entanto, o que mais assustou foi o que aconteceu a seguir.